do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que por iniciação do anjo, venhamos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje meditamos a liturgia da quinta-feira da quinta semana da Quaresma. A primeira leitura é do livro de Gênesis, que nos diz: Abraão prostrou-se com o rosto por terra, e Deus lhe disse: Eis a minha aliança contigo, tu serás pai de uma multidão de nações. Já não te chamarás Abraão, mas o teu nome será Abraão, porque farei de ti o pai de uma multidão de nações. Farei crescer tua descendência infinitamente. Farei nascer de ti nações e reis sairão de ti. Estabelecerei minha aliança entre mim e ti e teus descendentes para sempre, uma aliança eterna, para que eu seja teu Deus e o Deus de teus descendentes. A ti e aos teus descendentes darei a terra em que vives como estrangeiro, todo o país de Canaã como propriedade para sempre. E eu serei o Deus dos teus descendentes. Deus disse a Abraão: guarda a minha aliança, tu e a tua descendência para sempre. Ora, esta primeira leitura nos mostra a aliança de Deus com Abraão. Por quê? Porque Abraão obedeceu ao Senhor. Foi-lhe simplesmente fiel. Não questionou. Sabemos que cometeu alguns equívocos também Abraão em seus caminhos. Fez coisas que Deus não havia mandado, desconfiou em alguns momentos de Deus, assim como Sara, que lhe disse: toma minha escrava como tua esposa e gera um filho, ele será o descendente da promessa. Mas Abraão sempre procurou o máximo possível a fidelidade ao Senhor, quando compreendia e quando não compreendia. Onde o Senhor lhe mandava, ele ia. O que o Senhor lhe mandava fazer, fazia. E por isso se torna o pai de uma multidão, o pai na fé. E daqui o que temos para tirar para nós? Ora, simplesmente o fato de que o Senhor também nos chama a sermos, na fé, descendentes de Abraão. Não no sangue, e sim em relação à fé. E sermos a Ele obedientes, escutá-lo, realizar sua vontade, cumprir tudo aquilo que Ele nos ensina. Mas o quanto, irmão e irmã, como Abraão, sem questionamento fazemos ou procuramos fazer a vontade de Deus, procuramos caminhar nos caminhos de Deus, no que quer que Ele nos peça, onde quer que Ele nos envie, porque muitas vezes não confiamos a tal ponto como Abraão de seguirmos o Senhor até o fim. Passemos pelo Salmo brevemente. O Salmo nos diz: o Senhor se lembra sempre da aliança. E esta é verdade. O Senhor lembra da aliança realizada com todas as gerações. E nós também devemos recordá-la e procurar vivê-la, para que assim também recebamos
tudo aquilo que ele prometeu através de sua aliança. Por fim, o Evangelho de São João que hoje nos diz. Naquele tempo disse Jesus aos judeus, em verdade eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus, agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte? Acaso és maior que nosso pai Abraão, que morreu como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu, se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Que me glorifique o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então, nem sequer 50 anos tens e viste Abraão? Jesus respondeu, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vemos uma vez mais a aliança. Jesus que cada vez mais é claro de quem ele é e da sua missão. E por que digo isso? Porque os textos desta semana estão nos preparando para aquilo que viveremos na Semana Santa. Então o Senhor agora cada vez é mais claro, porque está chegando a sua hora, o seu momento. Não que nunca falasse com clareza, mas agora não lhes oculta nada a mente. E assim o Senhor Jesus diz, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Por quê? Porque ele é a plenitude daquela aliança de Deus com Abraão. A plenitude dos mandamentos. Ele é a plenitude da união do homem com Deus, pois é o próprio Deus que se encarna e nos mostra o caminho da salvação. E assim, revelando tudo a estes judeus, o que acontece? Mesmo assim não querem compreender. Por quê? Porque aprenderam a mudar, a modificar segundo o seu modo e sua vontade a aliança de Deus. Pretenderam tomar para si o protagonismo e não aceitam que Deus seja o protagonista da aliança de suas vidas e da história. E por conta disso, não conseguem compreender nada que Jesus fala, mesmo falando às claras. Ou quando compreendem, não aceitam, porque para eles tudo deve de ser da maneira que eles querem, com eles no protagonismo. Mas, perguntando a Jesus quem pretende ser, ele diz, quem me glorifica é o Pai, que vós não conheceis. Por quê? Porque não vivem a aliança. Se o conhecimento vem da intimidade na Bíblia, então essa intimidade procede do quê? Da aliança vivida em Deus. Do seguir seus ensinamentos, seus mandamentos, sua graça. Então, se nós também deixamos de lado ou colocamos em segunda instância os mandamentos da lei de Deus, os ensinamentos da fé, também nós não conhecemos, não temos intimidade com o Senhor. E por fim, os judeus falam, nem sequer tem 50 anos e disseste ter visto Abraão? Jesus respondeu que, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Por que querem apedrejar Jesus? Porque ele disse, eu sou Deus. Eu já existi antes de Abraão. Eu já estava presente. Jesus não lhes ocultou quem era. Revelou plenamente ter consciência de ser Deus.
o Filho de Deus encarnado. E agora Jesus esconde no templo. Por quê? Porque sabe que eles não poderiam fazer isso diante dos romanos. Mas Jesus está fugindo? Não, porque ainda há uma missão a ser realizada. E por isso, porque não chegou sua hora, ele se revela, mas evita a morte, porque não é a hora. Ainda tem uma missão, uma revelação a concluir antes de sua partida. E nós, como temos vivido a nossa vida? Tomando o protagonismo para nós, ou sendo como Abraão, servos fiéis aos pedidos e ensinamentos do Senhor. Temos vivido a aliança, os mandamentos? Ou temos, como os fariseus, ou até mesmo como os judeus, como diz o texto, temos organizado e feito dos mandamentos do Senhor aquilo que nós achamos melhor, não realizando conforme a sua vontade? Peçamos à Santíssima Virgem Maria que interceda por cada um de nós e nos ajude, cada vez mais, a vivermos toda a aliança que o Senhor tem para conosco, seja seus mandamentos, seja a aliança do nosso batismo, para que, caminhando na sua santidade e justiça, possamos viver a sua vontade, a sua graça, e assim, cada vez mais guiados pelo Espírito Santo, possamos um dia entrar na glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho, tudo que vos pertence. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.